A crew da Patrícia quiser sentar aqui, vou mesmo já chamando pelo nome, porque é assim. Bem-vindos à roda. É um prazer ter-vos todos aqui. Devemos receber mais algumas pessoas ainda. Hoje o nosso tema, o tema da nossa roda é sobre compromisso e lealdade. Tá bem? Então, para aqueles que estão a vir pela primeira vez na roda, como funciona? Nós fazemos algumas perguntas, fazemos alguns comentários, e sempre que vocês quiserem dizer alguma coisa, se vocês quiserem contribuir e falar sobre o vosso ponto de vista, ou fazer alguma pergunta até mesmo em cima daquilo que está a ser comentado aqui, vocês estão à vontade, tá bem? Vai haver aí um microfone, que basta levantar a mão e o microfone chega até vocês, tá bem? Aos que estão a nos assistir a partir de casa também, sejam muito bem-vindos à roda. Beleza? Eles podem fazer também, online? Os de casa não conseguem fazer, é porque é stream, é live stream. Okay. Yeah. Então fica mais difícil e só está o pastor André Simões lá dentro. Vão chegando e vão sentando, pessoal. Bem-vindos. Oi, Suzana. Oi, Paulo. Vamos lá. Nós, para quem não sabe, na escola bíblica da CLX, nas nossas comunidades, nós estávamos e vamos concluir hoje o estudo de um tema que era sobre liderança cristã. Tá? Desculpa lá. Um tema que falamos sobre liderança. Então, falamos sobre vários aspectos da liderança. E quase sempre numa perspectiva do líder. Como um líder deve ser, quais são as características de um bom líder, sobre como lidar com o sucesso, com o fracasso, a liderança no modelo bíblico de liderança. Hoje nós queremos falar um pouco sobre compromisso e lealdade, fechando ainda este tema numa perspectiva de liderança, tá bem? Porque não há líder sem liderados, certo? Uma pessoa pode dizer que ela é líder, mas se ela não tiver liderados, ela é líder de quem? Não faz nenhum sentido. Então, tudo que nós vamos falar, e nós vamos tentar nos deter mesmo neste aspecto do compromisso, da lealdade, é ainda dentro deste tema sobre liderança. Tá? Alguma consideração inicial dos pastores que queiram fazer sobre o tema ou qualquer coisa do gênero? Estou bem? Eu só vindo do pastor. Então tá. Ok. Quando nós falamos em compromisso, agora eu gostava de ouvir-vos mesmo aí uns 2 ou 3, se for possível. Quando nós falamos em compromisso e lealdade, o que vos vem à mente? Você sabe, para definir, para nós trabalharmos todos aqui na mesma página, o que vocês entendem por compromisso e por lealdade? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Queres o microfone? Lá, o nosso contra-regra, o nosso... Só para as pessoas de casa poderem também te ouvir, tá bem? É aqui, no Pedro. Obrigado. Teste. Yeah. Yeah. Acredito que compromisso tenha um bocado a ver com sacrifício. Ou seja, a diferença de uma pessoa compromissada e uma pessoa que não é compromissada é que uma pessoa que tem compromisso sacrifica-se por uma visão ou por algo que acredita, e acho que tem muito a ver com isso. E lealdade e compromisso geralmente estão de mãos dadas, né? São duas coisas que, se tu não és leal, não te consegues manter firme, permanente em algo. Então, acho que são duas coisas de mão dada. Ok. Yeah. Obrigado. Mais alguém? O que vocês entendem por compromisso e por lealdade? É possível uma pessoa ter compromisso, mas não ser fazer um compromisso, mas não ser leal? Às vezes estás comprometido com alguma coisa,
mas na expectativa do resultado em si. Eu acho que a lealdade é outro princípio, é um compromisso mais nobre. Eu acho que a lealdade tem a ver com... existe independentemente do resultado, daquilo que vai acontecer, do benefício que vais ter. Sim. A lealdade, nesse aspecto, é diferente de compromisso. Eu posso estar comprometido por causa de um salário ao final do mês, por causa do benefício qualquer que vou ter, por causa daquilo que vai me acrescentar a nível de valor, mas lealdade, tu és leal, ou tu deves a tua lealdade, mesmo independentemente do resultado ou do benefício que vais ter. Pode ser isso. É uma perspectiva. A lealdade tu ofereces, tu não dizes. Um compromisso, tu podes pegar e chegar diante de uma pessoa e fazer um compromisso com aquela pessoa. Em palavras, tu assumes um compromisso com aquela pessoa. Mas lealdade não precisa de palavra. Não é algo que tu jogas, né, que tu projetas para fora. É algo que está aqui, é um valor mesmo nobre, é algo que, mesmo distante daquela pessoa, ou mesmo sem receber benefício algum em troca daquilo do que tu estás a te comprometer, ainda assim tu permaneces leal. Sim. Tu podes estar comprometido por causa de um interesse, mas a lealdade vem do teu caráter. Exatamente. É uma coisa mais profunda. Yeah. Boa noite a todos. A lealdade, na minha opinião, também tem muito a ver com a forma como eu me relaciono comigo mesmo. E isso depois projeta-se nas relações múltiplas da nossa vida. Então, eu sou leal a mim, eu sou leal às minhas convicções, aos meus valores, aos meus princípios. Eu projeto isso das relações que tenho. Por causa disso, eu posso manter compromissos. Mas quando eu perco este fio condutor dentro de mim, os compromissos têm um prazo de validade muito mais curto. Porque depois começam a exigir alguma coisa que eu faço exterior a mim. Então, quando eu sou leal de facto a mim mesmo, à minha consciência, aos meus valores pessoais, às convicções que fui desenvolvendo na vida, eu mantenho compromissos. Sim. Às vezes mesmo quando estou em débito, porque sou fiel a mim e mantenho-os por isso mesmo. Não é? Agora, quando eu começo a não ter esses valores ou os diluo tanto, o compromisso acaba por se diluir também. É só uma questão de tempo. Yeah. Sempre que eu penso em lealdade, eu pensei bastante nisso nesses últimos dias, e eu estou assistindo uma série, não sei se todos... Friends. Sempre, always, Sempre. Fora do Friends, eu estou assistindo outras séries. Cada vez uma série, um episódio. Eu intercalo, né, meu? Friends com outra coisa, e alguma outra coisa. Eu estou assistindo uma série que chama-se Outlander. Não sei se alguém aqui já assistiu. E é Fish. E se passa na idade... já não é mais Idade Média, é ali século XVII, século XVIII, mas é um período ainda dos senhores feudais, e onde jura-se... Existe um clã, isso se passa na Escócia. Existe um clã e uma vez por ano há uma reunião de todo o clã, né, de todas as pessoas que pertencem àquele clã, e eles vêm até a casa, até o castelo, a casa do suzerano ou do senhorio, e ali eles fazem um compromisso e juram lealdade àquele suzerano, àquele senhor, né, de enviar para lá todos os anos, enviar algum valor, né, tem que pagar pela utilização da terra, tem que mandar, nem que seja galinha, porcos e coisas do gênero, tem que mandar para o senhor. Então, e se o senhor convocar para a guerra, eles têm que cumprir, eles têm que enviar alguém, né, para a guerra. E depois eles afastam-se. Eles vão, cada um volta, depois daquela festa, daquele grande banquete, cada um volta para a sua casa, para a sua terra, para os seus afazeres. Mas o sentimento de lealdade é tão grande, é tão forte, porque há valor naquilo que se diz. Há
valor no compromisso que foi assumido publicamente, né? Então eles pegam lá numa adaga, numa faca e fazem ali um juramento, fazem um compromisso e eles são leais. Pastor Joel, por favor, sente-se aqui conosco. Desculpa não ouvi chegar. E eles fazem esse compromisso e quando eles voltam para casa, eles continuam leais àquele compromisso. Então, para mim, lealdade está sempre ligado ao caráter, uma qualidade de caráter da pessoa que não é preciso estar ali na presença do suzerano. Não é preciso estar ali na presença do Senhor de toda a terra. Onde quer que ele esteja, ele vai lembrar-se do compromisso que assumiu e vai ser leal diante daquele compromisso. Então, para mim, lealdade tem muito a ver com firmeza de caráter. Disponibilidade para... e não tem a ver com fidelidade. Não tem a ver, ainda que em alguns momentos lealdade e fidelidade se cruzem, né, convirjam para o mesmo ponto, é de alguma forma diferente, porque tu pode ser fiel a uma pessoa por medo, por interesse, por um interesse de que vais receber alguma coisa, mas quem é leal, ele não espera receber nada em troca, e não é por medo, é porque há um apego, há um apreço pela pessoa que é objeto da lealdade. Então, por exemplo, eu sou leal ao pastor Nuno, eu vou com ele sempre, eu vou estar com ele sempre, não importa se ele está a ganhar ou se ele está a perder, se ele está em alta ou se ele está em baixa, não importa se eu tenho benefícios ou se eu não tenho, eu sou leal. Pois é, o compromisso tu pões na balança, não é? Sim. Os prós, os contras, se vale a pena, se não vale. Sim. A lealdade é isso, é tipo, é como estás a dizer, eu vou seguir a pessoa e vou estar lá independentemente daquilo que acontecer. Yeah. Né? Yeah. Das surpresas, dos tropeços, das frustrações, do preço que tem que se pagar. Eu estou lá porque, pronto, sou leal. Yeah. E o que muitas vezes nós vemos hoje é que a lealdade ela tem um prazo de validade. Enquanto, por exemplo, enquanto eu estou com a pessoa ou a pessoa faz aquilo que me agrada e que me favorece ou de alguma coisa do gênero, eu estou com ela. Mas depois que eu já não recebo mais nenhum benefício, eu passo a falar mal daquela pessoa, eu passo a denegrir a imagem da pessoa, eu esqueço-me de tudo que a pessoa me fez. Isso não tem a ver com lealdade, isso tem a ver só com compromisso, mas não com lealdade. Eu tinha um compromisso de um ano, eu cumpri, agora que eu saí, eu começo a falar mal, eu começo a dizer coisas e a revelar coisas que foram faladas na intimidade, aí começo a abrir. Então, lealdade tem muito a ver com caráter, está muito ligado ao nosso caráter. A minha pergunta, então, é, vocês acham, para os pastores que estão aqui e depois para os demais, vocês acham que é fácil assumir o compromisso, mas difícil manter-se leal? Tendo como experiência na caminhada de ministério, enquanto líderes, vocês acham que as pessoas assumem compromissos de forma... É fácil as pessoas assumirem um compromisso, mas é menos fácil manter-se leal ao compromisso que foi feito? Olha, o assunto é muito interessante, né? E tem assim uma profundidade... vai muito além da epiderme. Se eu puder acrescentar alguma coisa que eu acho interessante, uma das coisas que nós entendemos, e eu acho que foi tudo acertado o que foi dito em relação o compromisso, na verdade, tem data de validade, mas as pessoas estão a criar a lealdade é que está a passar a ter prazo de validade, o que não é tão correto assim. Mas acrescentando aquilo que o pastor Carlos estava a dizer, e eu concordo, na medida em que o que ele está a dizer é, porque e corrija-me se eu estiver errado, na medida em que eu sou
leal à minha consciência, aos meus princípios, à minha maneira de perspectivar a vida, então quando eu sou leal para com alguém, é sempre na medida de que eu estou a ser leal a mim próprio. Então não é mais um sacrifício do tipo, lá tenho que estar a fazer isto. Não, é porque isto faz sentido porque faz sentido para mim. Agora, há um outro contraponto que é... nós devemos acrescentar a lealdade não apenas a uma lealdade a nós próprios, que eu acho que é o que tu estás a dizer, que é a base de tudo o resto é por aí. Mas nós temos que ser leais a alguma coisa que é maior do que nós próprios e maior do que a pessoa a quem nós estamos a ser leais. Porque se eu sou, por exemplo, não é excepcionalmente, mas eu sou, por base, por norma, leal a mim próprio, eu posso me colocar em alguns apuros em que a palavra me pede para eu me negar a mim próprio. E eu posso dizer, eu não estou a dizer que é o caso porque eu acho que tu explicaste muito bem, eu acho que toda a gente percebeu, mas há algumas pessoas que têm esta ideia de que, eu tenho é que ser verdadeiro. Eu tenho é que ser leal a mim próprio. Então, eu prefiro a ideia de que nós temos que ser leais a uma coisa que é maior do que nós próprios e depois, a partir dessa base, é que nós podemos ser leais a nós próprios porque o nosso sistema, o nosso filtro é maior do que nós próprios e depois nós vamos errar, não é? Não é fazer o que te apetece, é uma desculpa para fazer o que Porque te apetece. há pessoas que dizem assim, não, porque isso, eu não estou a ser fiel a mim próprio. Eu estou-me a borrifar. Se a palavra diz que tem que ser assim, eu vou me violentar e vou violentar a minha própria consciência de acordo com aquilo que a palavra diz. Por exemplo, se alguém me está a insultar no trânsito ou alguém está a fazer alguma coisa de errada, a minha vontade não é dar a outra face. A minha vontade é a autopreservação. A minha vontade é eu ter uma lealdade doentia em relação a mim próprio e eu vou-me autopreservar. Então eu vou defender-me, etc. Só que a palavra diz outra coisa. Então eu tenho que ser primeiramente leal à palavra para depois eu poder aplicar o que o pastor Carlos disse muito bem, que é, a partir da palavra, é o espelho e eu consigo ser leal ao quê? À minha própria consciência, que já está toldada de acordo com a palavra. E isso requer uma maturidade, que o Carlos está a dizer, e a perspectiva que ele está a dar é já a partir dessa maturidade, mas eu estou a fazer só o reparo, porque nem todas as pessoas estão nessa dimensão, em que a nossa consciência já é toldada pela palavra de Deus. Então é um lugar seguro nós sermos leais a nós próprios, porque nós próprios estamos onde? Na palavra. Faz sentido este acrescento. Em relação ao que tu estás a dizer, se é fácil, eu acho que a lealdade é uma coisa que nos custa muito. Custa o nosso ego, custa as nossas vontades, então tem muito esforço. O compromisso é diferente, tem uma contrapartida. A lealdade não tem. A lealdade não tem uma contra. Qual é a contra? O que é que tu ganhas em ser leal? É mais sofrida. É mais sofrida, que é, por exemplo, como tu estás a dizer, ok, tu podes ser fiel à minha pessoa e há alguns que estão aqui são leais a mim como pastor ou como indivíduo. O que é que a pessoa ganha com isso? Não ganha mais posição. Então, assim, eu não te vou colocar mais a pregar ou a liderar mais se tu me és leal ou não. Então, eu acho que é uma coisa que não tem a ver, não sei se vocês concordam, não tem a ver necessariamente com o outro, tem a ver connosco. E mesmo se o outro não estiver bem, a gente permanece leais. Porque, como tu estavas a dizer muito bem, tem a ver comigo. Não tem a ver com o fruto que sai da outra pessoa. Há um exemplo muito marcante na Bíblia que eu uso muitas vezes como o ex-libris da lealdade, que é um homem chamado Urias. Urias viveu um momento único na Bíblia, no declínio de um grande homem chamado David. E a sua passagem pela Bíblia é muito rápida, mas deixa esta marca, esta tónica de ser leal. Não é? E o momento mais marcante é quando David coloca a sentença de morte na mão de Urias para ele levar para Joabe, que estava lá na frente da batalha, e ele não abriu durante o caminho. Ele teve tantas coisas para estranhar. Porque é que o rei me chamou? Porque é que o rei me fez um banquete? Porque é que o rei me deu bebida forte? Porque é que o rei me mandou ir ter com a minha mulher? Tantas questões subjacentes àquele momento. Era tanta que ele não desconfiou, não é? E a lealdade era tão forte que ele não abriu aquela carta, não suspeitou, porque ele estava com o coração totalmente leal. E uma ingenuidade, não é? Ele confiava.
não é? Soa a ingenuidade, Sim. mas não é. Mas não é, A é lealdade é profunda aquela coisa, lealdade. não esperas o mal. É no seu Não estado mais esperas, estás a puro. ver? Yeah, É a exatamente, lealdade não no seu esperas o estado mal. mais puro. Yeah. Não espera o Não há mal. uma suspeita de que alguma coisa... Não, isto aqui... Exatamente. E, aliás, e quando existe a presença de uma má ação, a pessoa tem a tendência... Não é para desculpabilizar, a pessoa não está a alucinar. A lealdade não te embriaga. Mas a lealdade coloca em ti o peso da responsabilidade de ir até ao fundo da questão, até tu perceberes se realmente o objeto da tua lealdade, neste caso uma pessoa, se a pessoa realmente fez aquilo. Ou seja, quando tu... Epá, eu não acredito que ele me fez com esta intenção. Epá, eu vou falar com a pessoa. Tu não assumes, tu não partes do... Porque és leal, porque tu pensas assim, eu não estou a ver esta pessoa fazer. Eu, por exemplo, eu tenho pessoas na minha vida às quais me são leais, e eu sou leal a essas pessoas, que há alguns comportamentos que eu teria extrema dificuldade em aceitar logo. Eu teria que sentar com a pessoa e dizer, olha, pareceu-me que aconteceu isto, pareceu-me que foi esta a tua intenção, ajuda-me a entender-te nisso, ok? Porque não é ingenuidade. Por exemplo, as pessoas que me são leais, as pessoas não são ingênuas, as pessoas não têm uma ingenuidade que eu sou perfeito ou que eu não erro. Eu erro, mas é além disso. Só, o teu ex-libris, para mim, é um ex-libris, mas para mim, o meu ex-libris, pessoal, cada um tem, é, por exemplo, Daniel. E este é que é a lealdade mais bizarra que existe. Ele era leal a um dos reis mais bizarros que existiu na história da humanidade, Nabucodonosor. Faz uma estátua, obriga toda a gente a adorá-lo, etc, etc. Muito provavelmente, lá primeira ou segunda Reis, capítulo 20, qualquer coisa, que diz que o povo seria levado cativo para a Babilónia e eles seriam levados como eunucos. Então, muito provavelmente, imagina isto, Daniel terá sido castrado como eunuco. E para aqueles que não sabem o que é castrado, é o órgão reprodutor do homem é cortado. Pronto, basicamente, não há maneira mais simpática de dizer isto. Literalmente, ok? Salta fora. Não é uma castração, Não há- não é uma castração de ideias. Não é uma castração ideológica, ou seja, sido castrado por vocês. Não, fisicamente, não há mais conversa. Literalmente, acabou. Ou seja, ele sofre debaixo disso, ele está num ambiente mais negro de sempre, de feitiçaria, de idolatria, de promiscuidade, e ainda assim ele é leal ao seu suzerano, ao seu soberano, ele é real àquele rei, porque ele tem o entendimento de que se Deus me colocou aqui é por algum propósito. E eu não vou desejar o mal. E a certa altura, quando ele tem a interpretação de um dos sonhos, que não é muito positivo para o rei, porque o rei vai ficar meio maluco, etc, etc. Se vocês repararem, eu não vos sei dar a morada específica bíblica, mas façam o vosso trabalho de casa e vão ler, não é? O que acontece é que quando ele vai entregar o recado, a interpretação do sonho, que é muito mau, sabe o que é que Daniel diz ao rei? Ele diz assim, eu gostava que isto era aplicado aos teus inimigos e não a ti. Putz, que lealdade. Ou seja, não é lealdade a um homem especificamente, é lealdade ao propósito de Deus. Que é, eu imagino, alguns de nós, se o nosso patrão, do tipo, nós tivéssemos revelação, ele anda-nos a maltratar. Se a gente tivesse revelação que vai acontecer alguma coisa mal à pessoa, eu acho que poucos de nós íamos dizer, olha, eu gostava tanto que isto não fosse o que vai acontecer. Bastava haver uma castração ao subsídio de férias. Por exemplo, tirou-me o subsídio de férias. Olha, eu avisei-te, eu sou um filho de Deus, estou aqui, agora vais pagá-las. E isso demonstra lealdade, apesar da pessoa ser uma pessoa má. O interessante, o fruto da lealdade que ele absorveu foi que, depois de Nabucodonosor, eu acho que foi aos 5 ou 7 anos, que ele ficou meio deslocado, vivia como um animal. A própria palavra diz que ele estava a viver como um animal, meio louco. Quando ele sai da embriaguez da loucura dele, castigo de Deus, o que é que ele diz? Ele diz, eu olhei, abri os olhos, ergui os meus olhos e eu dou graças ao Deus, ao único Deus. Ou seja, há ali um aspecto de conversão. Então a lealdade dá espaço para depois do castigo de Deus, isto é muito interessante, depois do castigo de Deus sobre alguém, se tu és leal a alguém, tu estás lá perto, para quando ele recuperar a visão, tu poderes indicar o caminho certo. E esse é o fruto da lealdade, que é, eu sou leal, não é de uma maneira embriagada, é porque o meu propósito
Deus colocou-me aqui, Deus não se engana, eu vou ser leal ao que está a acontecer aqui. Discordo. Ele não diz, ele está certo, idolatria, que vocês sabem, os amigos de Daniel, etc. Discordo, mas eu estou aqui, eu vou ter uma boa postura, que é o que diz em Pedro, mais ou menos, que diz, honrai o rei. É esta perspectiva. Quando Davi teve a oportunidade de Exatamente. poder Ele era matar leal, Saul, não era a Saul, é a posição de Saul. Que é, peraí. ungido do Quem Senhor. colocou Saul ali, né? Quem é que colocou Saul ali? Foi Deus que colocou, Deus não se engana. O meu tempo há de chegar. Mas a cena de Davi não era eu vou tolerar este indivíduo porque a minha vez vai chegar. E quando chegar... Não, a ideia dele era tu estás no trono. E não vou ser eu que te vou tirar do trono. Eu não vou fazer isso. Eu posso discordar, mas eu não te vou tirar do trono. Então é lealdade não à pessoa, mas lealdade a tudo aquilo que a pessoa representa numa pessoa. Porque as pessoas, por exemplo, aqui na igreja, se alguém disser assim, eu estou aqui na igreja, mas não é pelo pastor Nuno. Não, tem que ser pelo pastor Nuno também, porque eu é que estou aqui. Eu é que estou aqui. Alguém diz, não estou pelo pastor Nuno, então tens que ir para outra igreja, porque eu sou o pastor presidente aqui. Alguém diz, eu estou na margem sul, mas não é pelo pastor Carlos. Não, tem que ser pelo pastor Carlos, porque o pastor Carlos representa o propósito de Deus para a igreja que está na margem sul. Então a pessoa tem que ser leal a quem? Ao propósito que está reduzido a esta pessoa que está aqui. Quando Deus já não quiser que ele esteja, eu posso-vos garantir, ele não vai estar mais. Isto faz sentido para vocês? Nós é que temos a mania de desassociar a nossa lealdade a Deus, a lealdade da pessoa-chave da nossa vida. E no caso de Davi, se ele já tinha sido ungido, se ele tinha nas mãos a oportunidade para apressar o caminho, processo. e ele até podia dizer, não, eu estou comprometido com aquilo que me fui chamado a fazer. E Deus já me ungiu para fazer Exatamente, isso. então é só óbvio o que vai acontecer. E Ele ainda esperou. assim sacrificou Até no tempo certo. É interessante. Estamos a falar aqui um bocado de ex-libris. Acho que, para mim, a personagem de Pedro antes de Jesus morrer e ressuscitar e o Pedro depois, acho que faz um bom paralelo entre um compromisso e uma lealdade. Porque Pedro ele era muito impulsivo em muita coisa e dizia que ia até ao fim em muitas coisas. E uma das últimas interações que ele tem com Jesus antes de ser crucificado, Cristo, ele diz, eu vou contigo até ao fim. E Jesus diz, não, tu não vais até ao fim, tu vais-me negar. Ou seja, ele assume um compromisso porque é fácil. Compromisso não é um cumprimento, é só um compromisso. Que ele depois falha. Mas o Pedro a seguir a Cristo ressuscitar é um Pedro diferente, que já não assume compromisso, ele faz coisas que prova a sua lealdade. Ou seja, ele não está ali a fazer promessas a Cristo, não. Cristo já nem sequer está ali... E não foge. Exatamente, Não foge. já não foge. Porquê? Porque ele já é leal, não como ele era impulsivo, mas ele é leal ao seu propósito, ao propósito que Cristo lhe dá, ao ideal em si. Ele já não consegue cumprir. Exatamente. Eu acho que o interessante sobre Pedro, nessa perspectiva, é isto, que é, claro, há muitas coisas interessantes, mas é que, e eu acho o teu paralelo muito interessante, que é, antes ele é comprometido com Cristo, e o que Deus faz, e faz connosco também, é, ele prova-nos que nós não conseguimos. Por isso é que quando eu estava lá a dar aula sobre Romanos, o primeiro capítulo e o segundo capítulo de Romanos é exatamente sobre isto. Vocês não valem nada. O judeu não é bom. O gentio não é bom. Eu sou o pior de todos. Já percebemos que nós não conseguimos nos comprometer. Conseguimos. E vocês querem ser leais à mesma? Queremos. Não conseguindo, mas a gente quer. Então isso é matéria-prima para Deus fazer. Por isso é que aquela conversa muito interessante, Pedro, tu amas-me? Que é para Pedro perceber, eu não consigo. E o que Pedro está a dizer é, eu amo-te, eu gosto de ti, eu não consigo ir além do gostar de ti, eu gosto de ti como amigo, eu não vou dar a vida por ti. Ele percebeu que falhou. Ele percebeu que falhou, que é, eu não me consigo comprometer com nada, eu não consigo fazer isto. E então quando nós dizemos, eu não consigo, então começamos a conseguir. E o teu paralelo eu acho muito interessante. Boa. O meu ex-libris, que eu não tinha pensado, mas eu só quero trazer um tom mais feminino aqui nos ex-libris. Estás a apelar ao público. Mas não fez a alteração, não fez a mudança. Imagina ele a falar com o rei. Esta igreja, estes pastores, coitado da Daniela. O meu...
A Sara também era leal a Abraão, né, meu? Também, é verdade. Sim. O homem vai lá e entrega ela para o faraó e depois para o Elimeleque. E ela, pronto, mas não é o caso. Mas as mulheres também, tem muitos exemplos na Bíblia de mulheres leais. É o caso de Ruth. A Ruth é um caso, é uma moabita. Quem é moabita sabe o que é ser um moabita. Quem é moabita sabe moabitar. Sabe moabitar. Pô, quem é moabita sabe o peso que carrega por causa da sua origem, né? E ainda mais com uma mulher judia, como é o caso de Noemi. Os judeus abominam os moabitas. Aí ela agarra-se, ela não tinha um compromisso de casamento com o Quilion, a Ruth, com o filho da Noemi. Ela não tinha só um compromisso, ela tinha um pacto de lealdade ela fez um pacto de lealdade com aquela mulher. Então a Bíblia está repleta de pessoas, de história de pessoas leais em alguns momentos da vida. Uma coisa que eu gostava de vos ouvir, ou alguém que quiser participar. Desculpa. Uma pergunta que eu gostava de colocar na roda. Então, nós cantamos uma música. Eu não baixei a fasquia em termos teológicos, né? De censurar algumas músicas que nós cantamos, porque há algumas músicas que provavelmente não passam mesmo no crivo teológico, podem ser muito, muito bonitas, mas não fazem sentido, a gente não canta. Mas há uma música que diz, e fiel e lealdade, ainda que sejam diferentes, mas há uma conexão, nem que seja gramatical, que a gente entende, em que a gente diz que tu és fiel a mim, ou... Você sabe qual é essa música? Da antiga? Não, é de agora. Como é que Essa que é? estavas a cantar é antiga. Ao nascer Ele do sol fiel a até mim, ao eu seu... Grande a tua Grande fidelidade. Ah, grande a tua. fidelidade. Uma voz aqui atrás. Fidelidade. É a voz off. Sim. O que eu não me lembro, não sei o quê. E diz... Obrigado, voz. Agora, isso corresponde. Deus é fiel a nós. O que vocês acham? Deus é fiel a nós? Deus é leal a nós? Ouçam, a gente está a cantar isso. Vocês cantam. Grande a tua. Eles deveriam cantar, né? Agora, da próxima Vocês vez... cantam. Da próxima vez vai ficar tudo em Agora está silêncio. tudo. Exatamente. A gente vai Só cantar a canta se música, o irmão tá do tudo lado assim. cantar, né, meu? Mas não dá para ver quem está a cantar, né? Mas pronto, mas... Desculpa, não percebi. Ok. Sim. Ele é fiel a ele e à palavra dele. Né? Desculpa. Quem disse alguma coisa? Então não cantamos mais, é isso? É só para a gente informar o passageiro. Era só uma enquete. Era né? só uma enquete. Eu acho que há uma forma boa e má de olhar para isso. Ok. Como em quase todas as coisas, que é... Dá uma boa. A boa é, Deus é fiel a mim Aham. dentro da sua fidelidade a Ele mesmo. Ou seja, Ele é fiel a Ele mesmo. E dentro disso há uma parte em que Ele tem promessas para nós, como creio que foi o André Mata a dizer. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que cantem essa música vejam automaticamente isso. Se calhar elas transformam, algumas pessoas transformam isso numa outra fidelidade. E aí já estamos a ver de uma forma mais negativa. Há um texto em que Deus diz que Ele honra aos que o honram. Ok? Então há aqui uma reciprocidade de relacionamento. Se tu me honras, o Deus, este soberano absoluto, Ele decide honrar-te também. Então talvez neste contexto, aqueles que lhe são fiéis, porque Ele busca os fiéis da terra para que estejam com Ele, para ser forte nas suas vidas. Então, no fundo, acho que é uma reciprocidade. Deus escolhe ser-nos fiéis quando nós escolhemos ser fiéis a Ele, assim como nos honra quando nós o honramos. Então Ele busca fiéis a Ele, à sua natureza, à sua palavra, e que tenham com Ele esta reciprocidade de fidelidade. Eu concordo. Eu acho que há músicas que são pobres na teologia porque não explicam exatamente o que está a cantar. E o que tu estás a dizer faz todo o sentido, que é
nós entendendo teologicamente é isso, eu concordo convosco, eu acho que sim, é mais ou menos do trabalho. Se eu der um passo na direção dele, ele compromete-se em dar um passo na minha direção. Se eu lhe for fiel, ele compromete-se em ser fiel. Se eu for leal à sua palavra, ele compromete-se em ser fiel e leal à sua palavra, ou seja, ele reage à minha ação. Ok, muito bem. Mas realmente a letra, nesse sentido, é pobre, porque dá uma interpretação muito pessoal a cada um. Não é? E há pessoas que não estão a ser fiéis e leais a ele, e têm uma ideia de que Deus tem uma obrigação de ser fiel e leal a eles, e que isso não corresponde. Teologicamente, isso não corresponde. A narrativa bíblica é outra. A narrativa bíblica é de uma reação para positivo e para negativo também. E, igualmente, ele se afasta daqueles que são infiéis. O que, por exemplo, entra em choque com a teologia, imaginem, calvinista, em que diz que, como eu sou escolhido e predestinado para uma determinada, um naipe de situações, então não há como eu ser infiel, porque já está tudo predestinado. Se eu for infiel é porque eu não fui escolhido para ser salvo. Nós não temos essa noção. A narrativa bíblica não vai nesse sentido. Sim, e quando eu penso também que quando nós olhamos para Deus, a tendência do ser humano é olhar para Deus em situações pontuais, como Deus vai agir numa determinada situação. Sempre a perspectiva do umbigo próprio, né? Sempre pessoal. Mas deixa-me só abrir esse parênteses. Primeiro, sim, a música não é teologicamente errada, é certa, mas com este contexto. Sem este contexto não é certa. Sim. E eu vou-vos dizer, vou-vos confessar, eu acho que a maior parte das pessoas não tem este contexto, não sabe o que é que está a cantar. Sim. E por isso é que estas coisas são boas de levantar. Agora, há o outro extremo de pessoas que pensam assim, mas hoje em dia as músicas da igreja falam muito no eu. Eu quero te dar, eu quero fazer, eu quero fazer. Só que também não deve haver o outro extremo, porque assim, os salmos é de um indivíduo, ou outros que escreveram, não apenas, os salmos não é apenas de Davi, há outras pessoas que escrevem, mas é eles na primeira pessoa, eles estão a falar. Então também não há problemática, porque eu acho que há uma outra pessoa que pensa, mas o louvor tem a ver só em falar dos atributos de Deus. Não necessariamente. O louvor e a adoração têm a ver connosco a darmos a Ele. A problemática é quando tu centras em ti mesmo todas as questões. Todos os fins de tudo o que estás Sim, a passar, exatamente. etc. Aí sim. Sim, a tendência do ser humano é olhar para e julgar, colocar-se numa posição de julgar a fidelidade ou a lealdade de Deus pontualmente, numa situação. Mas se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que Deus, ele... entendam bem a palavra, não é defende no sentido mais comum, Deus é comprometido, é leal ao propósito dele. Mesmo que nos fira. Mesmo que nos fira, porque senão nós vamos dizer, por exemplo, que se nós dizemos que Deus nos retribui de acordo com a nossa fidelidade, também eu acho que não funciona sempre assim. Porque senão não havia graça. Exatamente. Sim. E o oposto do não haver graça é Deus não é justo, porque tem pessoas na Bíblia que eram mesmo pessoas de fé, pessoas que honravam a Deus com suas vidas, como um Paulo, um Pedro, um João, e nós vemos que esses homens tiveram fins mesmo terríveis. Por quê? Porque não tem a ver com eles, tem a ver com o propósito. Se tiver que Deus tem um propósito de reconciliar com Ele mesmo todas as coisas. Se no caminho alguns vão morrer e vão ser martirizados, para Deus isso não é uma questão. Não, eu tenho que levar a cabo o meu propósito, mas eu tenho que proteger aqueles que me amam. Não, esses que me amam é porque entendem meu propósito, então esses estão prontos mesmo para dar a sua vida se for preciso. Até Jó diz isso, chega a certo ponto que ele diz, mesmo que ele me mate, eu o louvarei. Eu o louvarei. E eu sei, o interessante é este twist, né? Ele diz, mesmo que ele me mate, eu o louvarei,
porque eu sei que o meu Redentor vive. Tem tudo a ver com ele. Ele vai cuidar. Os amigos Mesmo de que eu Daniel morra. também. Como estavas a falar de Daniel, os amigos de Daniel também. Também encararam Vai. do tipo, Deus é Deus para nos livrar disso. E se Ele não nos livrar, a gente também não vai fazer o que tu estás para aí a dizer, seu maluco Nabucodonosor. Paulo dizia, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, exato. e se morremos, para Senhor tudo morrer. para Ele. Para ele. A vida ou a morte para Ele. Então, esta direção é realmente, somos atraídos a Ele. Incrível. Yeah. É inspirador, não é? Yeah. Por exemplo, se eu morrer, morri mesmo. Eu vou fazer isso acontecer. Que é, eu vou pregar no domingo. E uma das coisas que eu estava, enquanto eu estava a preparar a mensagem, é mesmo esta questão. Eu estava a dizer, no meu espírito, estava a dizer, se eu morrer, morro de pé, meu. Morro de pé. Eu morro de pé perante as situações. Pá, estão-me a borrifar, por assim dizer. Que é, e dizer isso, e eu não estou em nenhuma situação de vida ou de morte. Eu vou dizer isso, mediante as circunstâncias que me envolvem, nesta questão da fé, meu. Se é para morrer, a gente morre de pé, meu, mas a gente vai encarar. E eu acho que Paulo e todos estes heróis da fé que nós estamos a dizer, eles realmente tiveram nessas situações. Não foi apenas da boca para fora. É literalmente eles a saber, eu vou realmente morrer. Tipo, não é... Eu vou morrer, mas eu vou morrer de pé em relação ao Evangelho. Ou seja, eu fico de pé perante qualquer imperador, qualquer dificuldade, qualquer ameaça de morte. Eu estou de pé porque eu dependo do Senhor. Isso dá uma força incrível, não é? Yeah. A forma como eu vejo as músicas, muitas vezes não é a letra da música em si, mas o ajuste do conceito que é preciso ser feito. Né? Então, nós cantamos muitas coisas que são verdades, desde que olhadas sob um prisma correto. Né? E é algo que nós precisamos ajustar sempre, os nossos conceitos. Né? E outro dia nós estávamos a falar e falamos sobre os anacronismos conceituais. Pessoas que acham que a lealdade, a fidelidade de Deus tem a ver com o conceito atual que nós temos de fidelidade, de lealdade ou até mesmo amor. Né? Deus ama, como que Deus vai mandar as pessoas para o inferno? Só que é o conceito de amor que essa pessoa tem é completamente descolado da realidade do conceito bíblico de amor. Tá? Então, nós não, é uma coisa que eu já fiz mais. Eu fui muito crítico em relação às músicas. Hoje eu procuro mesmo pensar um pouco mais, ver se aquela música, se eu tenho o conceito certo sobre os temas que aquela música abordam. Mesmo se calhar inicialmente quem escreveu não tem essa amplitude. A Sim. gente dá uma ajuda ao autor e a gente amplia, a gente pensa, a pessoa se calhar não tinha esta noção, mas isto dá para cantar, isto teologicamente dá para fazer. Agora, eu lamento, mas o que tu estás a dizer é em relação a Deus, as nossas noções de amor que nós temos uns para com os outros, não podemos aplicar a Deus, porque a minha noção de amor, por exemplo, ou de romance, seja o que for, é completamente diferente do que, se calhar, um místico espanhol do século XVIII tinha em relação ao que era amor. Então, se existe já essa diferença enorme entre o ser humano das suas diversas épocas, quanto mais um ser que é intemporal, em que ele não ama apenas, ele é amor. Como é que tu consegues concentrar o amor num ente, num ser? Não consegue entender isso. Então temos que ter cuidado em tentar encaixar nele... desculpa, esqueço. Encaixar nele os nossos conceitos. Deixa-me dizer alguma coisa sobre lealdade que eu enquanto a gente estava a conversar, eu lembrei-me. Esta ideia da lealdade deve transpirar também a lealdade entre homens, nas lideranças, nas hierarquias, etc. Eu acho que é saudável, não na embriaguez, como noutros lugares e noutros tempos havia, que era independentemente do que acontecer, a pessoa pode até estar a ser antibíblico, mas eu sou leal a ele e vou fechar os olhos a isto. E há muita gente que andou anestesiada há anos, a perder anos de vida, anestesiado com alguma coisa que estava ali à frente dela e pronto. Mas não só na igreja, mas mesmo, por exemplo, com o próprio país, a própria dinâmica do país. Nós não vemos esta ideia de que
nós estamos desassociados daquilo que acontece no nosso país. Eu, por exemplo, eu amo Portugal. Eu sou leal a esta bandeira, não acima da minha fé, como o Carlos estava a dizer, não acima da minha consciência. Mas eu amo este país. Por exemplo, se alguém tentasse invadir o Portugal, eu pegava em armas e eu defendia. Mas esta é a minha convicção pessoal. Qual é que vocês acham que deve ser esta ideia? O cristão deve ter esta prioridade de lealdade ao país, ou nós, porque pertencemos a uma outra cidade celestial, a um outro país, vamos dizer assim, é irrelevante estarmos em Portugal, ou no Brasil, ou na Itália? Qual é a vossa perspectiva? Existe? Dá para conciliar? Ou isso já faz, por exemplo, no meu caso, que estou a confessar o meu amor por esta nação valente, isto faz de mim um extremista fascista de direita. Desta forma. Dito desta forma. Eu também tenho esse amor intrínseco, não é algo que eu tentei produzir. Mas, por exemplo, se eu ouvir o hino nacional, emociono-me. Isso, também. E tudo o que tem a ver com Portugal em si é que tem a ver comigo. Então são raízes, não é? Isto muitas vezes é inexplicável. Mas além de que compreendo perfeitamente que somos peregrinos nesta terra e de que há um lar celestial que é último, mas também, enquanto aqui estamos, nós temos uma identidade nacional. Então, nós somos portugueses. Eu amo este país, eu amo este povo. Eu acho que só podendo amá-los é que nós podemos também ser porta-voz de uma mensagem de evangelho, de esperança. Nós temos que amá-los primeiro, para os conquistar, para Deus, obviamente, para conseguir que a nossa mensagem não seja apenas uma letra volátil, morta, mas ela tenha uma essência. Então, temos que amar. Eu amo Portugal e vejo muito bem nisso. E se vier alguém fazer mal ao meu país, eu também estaria disposto a defender. Mas isso é mesmo complexo. É complexo. Imaginar, Sim. mesmo porque se tu és obrigado a ir, pronto, não há uma escolha. Não, eu iria. Não há uma escolha. Agora, se é voluntário, se tu és obrigado, estás numa situação não é só de lealdade ao teu país, é devido à morte. Desobediência, ou ok, matas ou Mas há uma morres. objeção de Pronto. consciência. Agora, se é uma coisa voluntária, isso é Porque eu complexo. acredito que Deus deu-me este país para eu morar aqui. Entendes? Eu, por exemplo, eu não me considero apenas o pastor da CCLX. Eu sou o pastor de Mãe Martins. Eu sou o pastor. Se há lá outros pastores, eu quero lá saber. Eu sou o pastor de Mãe Martins. Eu sirvo esta lá. nação. Eu vivo lá. Mas eu fui talhado para servir esta nação. Porque se Deus me talhasse para eu estar a servir o Brasil, eu estava no Brasil agora. Eu estou dentro. Por isso é que as pessoas quando dizem eu tenho que orar para estar na vontade de Deus. Eu estou sempre na vontade de Deus. Eu tenho que me esforçar muito, muito, muito para sair fora da vontade de Deus. Porque Deus não vai permitir, não é? Então, se eu estou talhado para eu pastorear neste país, o pastor é um pai também. Estás a ver? Se alguém entrar aqui e quiser fazer mal a qualquer uma das ovelhas que Deus colocou no meu aprisco, vai apanhar, meu. Aí leva logo. Eu não vou estar tipo, temos que orar, leva com uma cadeira logo. Porque se alguém entrar na minha casa e quiser ferir a minha família, a minha filha, não sei, leva logo. Eu não vou estar ali, pois vamos conversar, porque isto hoje em dia eu não sei o que é que te levou a entrar pela minha casa e não sei o quê. Então, este tipo de identidade leva-me, sim, por isso é que eu fiz o serviço militar. Eu podia pôr o que se chamava na altura uma objeção de consciência, que era eu não acredito em pegar numa arma e disparar, e não faria a tropa. E fiz na premissa de que, na minha consciência, que é, eu acredito em pegar em armas e defender o meu país contra um outro país invasor. O que eu não acredito é eu pegar em armas para ir fazer guerra num outro lugar qualquer. Isto eu não faria. Mas agora, defender a minha nação, eu faria isso. E eu acredito que é bíblico fazer isso. Isto é a minha perspectiva. Ouçam que isto não é uma... Sim, mas isso é uma condicionante bem importante, sem dúvida. É a pessoa, eles virem para cá... exato, para mim é sim. sobre o território. Agora, por exemplo, se eu estou nos Estados Unidos, eles vão lá ao Iraque, eu não ia. Eu não ia fazer, não. Vamos para o Vietnã porque tem lá... Eu não ia. É numa perspectiva de defesa. É de defesa, nunca estás a perceber, de um ataque. Há um ataque contentivo ou não sei o quê, de contenção contra o Iraque ou o Kuwait. Não, mano, eu não faço nada dessas chances. Mas quando eu estou a trazer este assunto é porque, vocês sabem, hoje em dia, amor à pátria
é conotado como uma coisa muito má. Sim. Nacionalismo, que é, então tu és de direita, tu és fascista, tu deves gostar do Chega e tu deves gostar do não sei quê, como se nós tivéssemos que nos envergonhar de sermos leais à nossa nação. E eu sou leal à nação. Eu não sou necessariamente leal ao governo, eu não sou leal a um partido. Eu sou leal a esta nação. E eu acho que é alguma coisa que nós não trazemos muito para a discussão, né? A lealdade à nação em si. Sim. Eu, Sim, diz. Então, e quem é militar e vai defender um outro país? Não, aí é diferente, porque isso é profissão da pessoa. Pronto, era essa. Aí ele tem que cumprir ordens. Isso mata. Está a cumprir ordens. Não é pecado. Não é. No contexto em que está a fazer, não é, desde que ele esteja debaixo da ordem de alguém. De superiores, Superior, sim. exatamente. Eu acredito que Ok. sim. Essa E se for numa postura de defesa e não de... Imagina que Vingança, entram numa claro. aldeia onde estão todos desarmados e alguém diz, matem toda a gente. E um militar cristão que mata... Não, espera aí. Ele não é obrigado a fazer isso. Pode ir preso, mas ele não tem que cumprir essa ordem. Agora, se está na batalha, está na guerra, são cercados e ele dispara para se defender, eu considero isso E a válido. lealdade, nesse caso, não é à nossa nação, mas é a quem ele está... Ao superior. Mas o E à superior ordem que ele representa a diz- nação. Exatamente, era isso que eu queria. Essa dúvida. Porque, Ok. por exemplo, é como eu já disse, se o nosso Presidente da República entrasse aqui dentro, na nossa igreja, eu ia validá-lo porque ele é um representante da nação. Mas eu não lhe dava o púlpito, por exemplo. Eu não dizia assim, Presidente da República, Marcelo, não quero dar aqui uma saudação. Não, o púlpito é sagrado. O púlpito aqui prega quem é cristão e quem tem uma palavra de Deus. Eu quero lá saber quem é o Presidente da República. Aqui é o lugar mais elevado de qualquer palanque, de qualquer discurso, de qualquer Presidente, de qualquer República, de qualquer país. É muito mais importante Regras de isto. etiqueta são outras. Aqui as etiquetas são outras. Aqui quem manda é o Senhor e a seguir sou eu. E a seguir a mim é os pastores que estão comigo. E depois é o Ministério. E depois o Presidente da República, coitado, fica... Mas ele era capaz de aceitar. Se calhar ficava ali entre o pessoal do bar e o pessoal que está lá. Eu dizia, olha, se lhe dermos um colete, no máximo, Não, mas pode ir ali ajudar no eu acredito que ele estacionamento, aceitava. se permitirem, na equipa. Bom, realmente. sim. Yeah. A mim parece-me esta questão da nação é muito interessante, mas é importante definir os conceitos por um lado e por outro perceber o que é uma nação e qual é o nosso posicionamento como cristão, como cristãos. Nós somos chamados a sermos embaixadores no sítio onde nós estamos. Nós não somos daqui, o pastor Carlos estava a falar disso muito bem. Nós somos de uma outra nação, mas nós somos peregrinos e temos coisas para fazer aqui. O Senhor nos colocou aqui. Então eu acredito que mesmo que alguém não tenha este conceito de amor à pátria, desta forma, assim, eu amo esta nação, eu amo o meu país, deve haver um conceito mínimo de amor ao lugar onde se está. Como cristãos nós temos que o fazer, porque se nós queremos que nós estamos aqui com um propósito, que nós somos sal e luz no lugar onde estamos, então eu só consigo ser isso no meu maior potencial se eu amar aquele lugar. Não é ir a contragosto ou em autossabotagem, meio num espírito de Jonas. Que é, eu vou lá mudar, mas eu não quero ir, eu detesto isto, e eu espero que não resulte, ou etc. Nem num espírito de arrogância que às vezes acontece. De superioridade, por exemplo, felizmente, muitas pessoas não são assim. Certo. Mas pessoas que são chamadas por Deus e que vão para um outro lugar e que acham que vão lá a esse lugar tipo ensinar as pessoas. sim, Eu é que sei o que é que há Deus para É vocês. inevitável que haja uma comparação, não é? Exatamente. Agora não pode haver aquela questão de eu era melhor no meu país. Exato, era melhor, não é fazia tipo eu isso de venho, forma diferente. não é vou servir a sopa aos pobres. Não, eu venho dar alguma coisa a pessoas que eu amo, que o Senhor colocou no meu coração. E no mínimo esta questão tem que se semear para colher alguma coisa, não é? Exatamente. Então tem que haver esta ideia de amor ao lugar. Em relação à nação, eu acredito que sim. Só que nós temos sempre que não ter essa embriaguez Claro, que claro. Sim, estavas a falar, que é
as nações são em muito construções históricas. E Há- sociais e Há 50 temporais. anos havia países que não existiam que agora existem. Então, eu amo Portugal, mas eu sei que, por exemplo, se o mundo estiver aqui a funcionar mais 1000 anos, se calhar daqui a 1000 anos já não há Portugal. Onde é que tu queres ir com esse discurso, João? Não, quero dizer com isso? Pá, os espanhóis estão aí a vir, eu recebi uns documentos. Isto aí eles estão a preparar aí. Não, eu quero chegar à ideia de que nós devemos amar a nossa nação, mas sempre com uma noção muito sóbria Claro, do que é uma claro que sim, nação. claro que sim. E nós estávamos a falar muito sobre a questão da guerra, o exemplo de guerra, mas eu gostava até de dar 2 passos atrás e pensar, há muitas outras maneiras de amar a nação, sem ser necessariamente, ou de provar esse amor, sem ser necessariamente numa questão de guerra. Claro, Eu, por exemplo, sim, eu não sim. sei, nunca pensei muito sobre isso, o que é que eu faria se tivesse que ir para a guerra ou defender a minha nação. Tu ias, porque és pastor desta casa. Eu ia assim, eu sou leal ao pastor Nuno. Todos, nós dizia íamos, assim, só para a sou informação, leal. nós íamos todos. Não era opcional, né? Se eu ia, vocês iam também. Eu era o primeiro a morrer, de certeza. Exato. Mas, por exemplo, participar, ser interessado nas políticas do país, por exemplo, o exercer o direito de voto, para mim, pessoalmente, é uma maneira de amar o país. Ou seja, a mim espanta-me, pessoalmente, portugueses, ainda por cima, eu sendo um português naturalizado, ou seja, eu sendo totalmente português, mas originalmente não sou português, e eu fico às vezes espantado de eu perceber mais sobre um país que eu aprendi a amar do que pessoas que sempre viveram aqui e que não querem saber. Isso a mim causa-me muito espanto. E tens razão. E eu acho que nós amarmos a nossa nação, há várias formas, há várias Sim, maneiras, sim. para várias consciências diferentes. Eu concordo. Concordo, em absoluto. E é engraçado, ele estava a ouvir. E nós às vezes somos do tipo. Os portugueses falam muitas vezes mal do seu próprio país, pegam em coisinhas pequeninas, mas se vem alguém de fora dizer a mesma coisa. Aí a gente não aceita. Aí não. Aí já É como não, os brasileiros, pá. Não, Todos isso- se forem falar do Brasil, pelo menos tenham cuidado de saber alguma coisa sobre o Brasil, né? Depois dê opinião. Para mim, a lealdade está muito ligado a um sentimento bem básico, bem intrínseco do ser humano, que é o sentimento de pertencer. Né? Se eu pertenço a algo, a algum lugar, a algum sítio, eu tenho que ser leal. Se eu sinto-me pertencente àquele povo, aí eu não sou português, eu sei que vocês já sabiam, mas estou e vivo aqui só há 4 anos e meio. Pelo teu sotaque pensavas que era do Alentejo. Pensava eu que era do Alentejo. Mas eu pertenço agora a essa nação. Eu vivo aqui. Então a minha lealdade é a essa nação. Se for necessário ir para a rua, talvez não pegar em arma, mas pegar numa vassoura e limpar. Mas eu sou mais pacífico. Pegar uma vassoura e fazer uma faxina ali na rua, porque isso vai fazer um bem para a nação, eu vou fazer. E a lealdade ela é revelada nas coisas mais pequeninas, mais comuns do dia a dia. As grandes transformações não acontecem numa guerra de 3 anos. Aquilo ali pode ser o start para uma transformação. É o mundo pós-guerra, pós-segunda guerra. A segunda guerra não transformou o mundo. É o pós-guerra que transformou o mundo. Né? Então, foram as pequenas ações das pessoas, das pessoas comuns que moldam uma cultura. Eu gosto também de uma fala do Gandalf, Esse grande sábio. o grande sábio Gandalf, Grande homem, quando ele está falando dos hobbits. É o Gandalf e o Mufasa, são os dois grandes homens. São os grandes, quer dizer. São grandes. E ele fala, quando ele está falando do Frodo, do Bilbo, e o Bilbo é um hobbit, é menor que um anão, e os elfos estão preocupados que aquela pequena pessoa vai fazer alguma coisa que vai salvar a humanidade, vai mudar o destino da Terra-média. E o Gandalf disse que são as pequenas ações de pessoas simples que transformam o mundo. Então, a minha lealdade está nas coisas pequenas. Não está nas grandes coisas. Eu não preciso esperar uma grande oportunidade para demonstrar a minha lealdade. E deixa-me só dizer que, se isto é roda, a gente fala, né? Que uma das coisas que se vê muito hoje em dia
as pessoas estão a ver, por exemplo, toda esta cena do coronavírus, por exemplo, nos Estados Unidos, das eleições, para quem acompanha, eu acompanho bastante, as pessoas estão a aproveitar isso para demonstrar o quão leais eles são, por exemplo, ao país. Estás a ver? E então, se calhar, como tu estavas a dizer, nos pequenos pormenores, votar zero, envolver-se em termos políticos, perceber os partidos, zero. Só que, de repente, se alguém diz assim, tens que andar de máscara na rua, estão-nos a roubar a liberdade deste país. Exato. E a polícia que me apanha aí, que vão ver hoje ou ontem. Não, hoje de manhã eu ouvi alguém. E depois o português é assim, né? O português faz à espera que alguém pergunte, né? E depois ele diz... e alguém que estava sem máscara na rua e alguém disse assim, é melhor tu andares de máscara. Ele, eles que venham aqui que eu digo. Do tipo, isto é um momento da vida da pessoa. Estás a ver? Em que a pessoa Está-se a afirmar. a afirmação dele é nesse... Agora, eu acho que sim, tem que haver esse orgulho. É como em Roma dizia-se assim, eu sou romano, agora não me lembro a frase em latim, mas eu sou romano, e seria doce e apropriado eu morrer pela minha nação. Ou seja, ele não quer morrer pela nação. Mas ele diz, se eu tiver que fazer, eu morro e vai ser doce. Suave. E vai ser apropriado, vai ser suave. Então, a lealdade tem estas fases, estas parcelas, estes lugares, onde nós, como igreja, a gente tem que trazer cada vez mais isso para a mesa. Porque o povo está muito confuso em relação à lealdade em termos políticos, a lealdade, porque nós temos que fazer parte desta mudança. Não, nós pastores não podemos fazer isso, nós não podemos estar à frente de um partido, não é? Mas alguém estava-me a perguntar, aquela outra pessoa está a filiar-se a determinado partido. O que é que o pastor acha? Acha mal? Eu disse, eu acho fantástico, a pessoa está a se envolver, eu posso concordar ou discordar, mas a pessoa está a fazer, como tu estás a dizer, está a ser interventivo na vida do seu país, não é? Como o próprio Platão lá no livro da República, que se vocês gostam é um livro interessante, ele tem medo do seguinte, que a lealdade em relação à família roube o aspecto de lealdade em relação ao governo, estás a ver? À nação. O que é que isso quer dizer? Mesmo Platão, ele assume que a lealdade não está numa coisa só, a nação como uma coisa mística, não é? Uma coisa assim meio abstrata, mas não, a tua lealdade está em lugares concretos, inclusive é a tua família. E há pessoas, por exemplo, que hoje têm uma vida miserável espiritualmente, porque a sua lealdade não está no Senhor, está na família. E que ninguém fala desse tipo de coisa. Então a lealdade está tão de modo na família que a família é que governa todo o status da pessoa. E o espiritual é uma coisa que se der. Se der, vou. Se der, eu leio. Se der, a gente ora. Mas o importante é nós estarmos aqui. Então, tu estás a perceber o que eu estou a dizer, não é? Que está muito fragmentado. Muitas vezes, o que pode acontecer é que o indivíduo pode vir a uma celebração e ser muito tocado pela palavra e, num momento de emoção, faz um compromisso. Por exemplo, ontem o pastor fez uma live e falou sobre a pobreza de leitura bíblica, por exemplo, né? E o pastor disse assim, eu posso talvez afirmar, ou qualquer coisa do gênero, me corrija se eu estou errado, que a maioria das pessoas que estão assistindo essa live, tinha bastante pessoas, não leem a Bíblia. Mas muitas daquelas pessoas já se comprometeram muitas vezes em ler a Bíblia. Fizeram compromisso, saíram da igreja tocados pela palavra, pelo mover, o Espírito Santo está ali, o Espírito Santo faz mesmo essas coisas, só que não existe lealdade ao compromisso que foi assumido. Ao que se ouve. Ao que se ouve, aquilo que o Espírito Santo... E não é uma lealdade com o pastor ou com os pastores. Os pastores estão transmitindo algo que Deus trouxe. Então, é uma lealdade ao que Deus está a falar comigo. Nós saímos daqui e, na segunda-feira, nós já esquecemos, nós temos a memória curta. E a nossa lealdade... ela é tão volátil, é tão fugaz, sei lá, quanto o gás ali, o gás metano. Por quê? Porque não existe lealdade diante daquilo que nós assumimos, que nós nos comprometemos. Então, quando pensamos muito nessa roda, foi nesse sentido de colocarmos esses temas todos na mesa e nos levar a refletir sobre como que nós agimos em relação aos nossos compromissos. Por exemplo, nós estamos fazendo a roda, é uma parceria dos GCs com a Escola Bíblica. Eu sou comprometido com o grupo de crescimento.
crescimento? Eu me comprometi com um líder do grupo de crescimento? Sim, me comprometi. Todos os dias em que eu tenho aquele compromisso, em que eu sou leal aos meus irmãos que estão lá, ou nós voltamos a ter celebrações presenciais e depois de uma comoção nacional da CCLX, de que queremos voltar, queremos ter cultos presenciais novamente. Quando voltamos e os irmãos estão aqui a dar litros para fazer isso acontecer, eu vou lá e eu sou leal aos meus irmãos, eu sou leal àquela casa. Estás a ver? São essas pequenas coisas, porque se nós não somos fiéis naquilo que é pequeno, nós não vamos ser fiéis no que é. Se tu não consegue ser leal ao grupo de crescimento, quando a tua nação te chamar para ir para a guerra, para defender as fronteiras e a soberania nacional, tu achas que tu vais, meu amigo? O pastor pode dizer isso porque assumiu, deu passos em níveis de compromissos e lealdade. Mas uma pessoa que não é treinada em ser... Tudo é uma questão de treinamento na vida. Hábitos. Hábitos. Tu tens que ser treinado a ser leal nas pequenas coisas. Na escola bíblica, eu assumi um compromisso, eu me matriculei na escola bíblica. Vão estar lá 3 ou 4. Ok, mas eu tinha que estar lá com os irmãos. Está chovendo, mas os meus irmãos estão lá. O professor preparou uma aula e vai lá dar. Lealdade tem a ver com essas coisas. Sim, sim, sim. Isso é importante. Sim. Porque as pessoas têm que ter... eu falo por mim, eu não estou a falar de uma plataforma lá mais para cima, moral e ética, em que eu nunca falhei nisso. Mas nós devemos ter sempre a consciência de que onde nós estamos, há alguém que trabalhou muito para aquilo acontecer. Né? Eu, por exemplo, quando vou a um restaurante, ou qualquer pessoa que me serve, eu sempre agradeço. Porque eu percebo que a pessoa, se calhar, está a servir 30 mil pessoas, está a ser paga, é verdade, mas a maior parte das pessoas está-se a borrifar, não agradece, assume, eu estou a ser paga, é o trabalho da pessoa, e há pessoas que têm essa mentalidade em relação à igreja. As pessoas pensam que receber pessoas no grupo de crescimento é assim, é uma coisa, na boa, vamos lá. Não, a pessoa tem que ter que arrumar a casa, tem que ter pachorra para te ter lá em casa, tem que ter boa cara para tu estás lá, mesmo se tiverem discutido, estiverem chateados o casal, não vão transparecer isso. É todo um esforço. A igreja é a mesma coisa. As pessoas acham que isto que nasceu, isto dá uma trabalheira, é o André Mata que faz acontecer, mas eu não sei quê, blá, blá, blá. E quando tu tens a noção, não tomas por garantido, a tua lealdade, eu acho que torna-se um trampolim para tu aprenderes muito, e tu cresces. Eu, pelo menos, tento não acerto sempre, mas eu tento ver dessa forma. Não é? É por isso que a lealdade é mesmo uma virtude muito nobre, não é? Porque eu penso que está muito associada com outras características que são virtudes, não é? A humildade, a gratidão, a honestidade, a justiça. Há uma série de outros suportes que a fazem permanecer. Porque se nós não tivermos isso, ela pode, como já falámos, pode ser muito frágil, não é? E desaparecer. Então, como foi feito aqui já várias vezes declarações, ela tem que estar primeiramente colocada em Deus, não é? E daí emanam todas as coisas, porque Ele é a fonte de tudo. E a minha lealdade primeiramente é para com Ele. Mas depois ela tem que ter várias manifestações. Tem um aspecto visível. Exato. Em coisas simples da vida. E são construções que faço dentro de mim, porque sou leal a Ele. Eu vou construindo dentro de mim valores de Deus que vão me enriquecer enquanto ser. Daí eu expresso lealdade até no restaurante. E escorre para a vida. Para a vida. E não é um esforço, não é uma produção. É alguma coisa que é natural. Por causa do hábito. Porque não nos é natural, mas torna-se natural por causa do hábito. Sim. Então a lealdade é isso mesmo. E eu acho que... E depois há este discurso muito... Estás a ver? Que as pessoas acham que existe esta ideia de ter um relacionamento com Deus que não escorra para o próximo. Isso não existe. Isso é uma fábula, isso é uma mentira. Isso Ou não escorre, mas é de uma forma abstrata. Ou escorre de uma forma abstrata, não obriga. Eu não pertenço, como mais estava a dizer, não pertenço ao outro, não pertenço a esta Como casa. alguém que estava a dizer no Instagram, não sei o que estava a dizer assim, o pastor a pessoa estava a concordar com o whatever, não sei o que é que eu disse. E a pessoa disse assim, porque há igrejas que parece que obrigam as pessoas, não sei, porque o cristianismo não é de obrigações. Eu disse, não, estás errado. O cristianismo, o evangelho tem obrigatoriedades, sim. E então é o que tu estás a dizer, que é um sentimento tão nobre
que faz-te, obriga-te a ti mesmo, contra ti mesmo, a fazer coisas, a saíres do abstrato da tua fé ao concreto do próximo. E o próximo é quem? Não é apenas as pessoas lá fora, os pobres, é a igreja. Igreja, Próximo é quem que ele está aqui mais todos próximo. os domingos. E era suposto ser o mais fácil e é o mais difícil. Há pessoas que são incríveis lá fora, são incríveis com os outros, dão a vida pelos outros e são uma miséria na igreja, não fazem nada, estão só aqui a Eu consumir, lembro-me- é uma canseira. Lembro-me de alguém que quando foi corrigido em algumas essas perspectivas, que a reação foi: mas isto não é uma empresa. Isto não é uma empresa. Essa mentalidade, Que noção pobre a pessoa tem. Claro. De Não me que é podes pertencer. exigir. É como se tu desses de ti num contexto, dentro da igreja, ou com os outros, com os irmãos da fé, já é outros padrões, já é outra, E outra imagina, por exemplo, filosofia. mesmo em relação à Carta de Romanos. Paulo escreve para uma igreja que não foi ele que fundou. Eles podiam olhar para a cara. Quem é este gajo? Que ele não sabia o que é que ele está para aqui a dizer. Eu não tenho que... Mas isto é alguma empresa? Que ele é o quê? É o senior pastor à distância? Eu não sei quem é este indivíduo é. Aliás, todas as igrejas que recebem as cartas podiam ter borrifado para as cartas. E imagina a riqueza que eles não tinham perdido. Que é, mas ele nem está aqui. Ele não está a sofrer as nossas dores de parte desta igreja e está a dar aí bitites. Não, isto aqui não é empresa, amigo. Isto tu não lideras à distância. Já estás aqui e a gente não te dá crédito. Então, há um conceito abstrato da fé, e ouçam com muita atenção isto que eu vou dizer. Cada vez mais vai existir isso. Cada vez mais a pessoa vai querer viver a fé no abstrato. À sua maneira. À sua maneira. E sempre que tu, líder, pastor, pai, marido, seja o que for o estilo de liderança que a pessoa desenvolve, sempre que a pessoa quiser trazer alguém do abstrato para o concreto, a pessoa vai resistir. A pessoa não vai aceitar. Cria anticorpos. Cria logo anticorpos, que é, pronto, já sei que não posso falar Por contigo isso é que disto. esta ideia de que a CCLX não é para toda a gente. E isso é porreiro. É Isso porreiro, fixe. é Quer dizer porreiro, que estamos sim. a fazer um bom trabalho nessa área. Que as Eu- pessoas que chegam sentem-se desafiadas. Não dá para mim. Há uma ideia de... Sim, desculpa, só que, pegando nisso que o pastor André falou sobre que a CCLX não é para todos. Quando nós fizemos a membresia, todos os que são membros da CCLX assinaram um termo de compromisso, certo? Todos assumimos um compromisso, mas quantos de nós somos leais a todos os tópicos daqueles compromissos que nós assumimos? De servir com os nossos dons, com as nossas habilidades, de estarmos disponíveis, de cultuarmos, de estarmos presentes, de sermos mesmo membros, de sermos parte dessa família. Ser nosso, não é? Nós pertencemos Deixa a só isso. corrigir para não ficar a ideia errada. A CCLX é para todos, mas infelizmente a CCLX não é de todos. Há pessoas que estão na CCLX, mas não consideram isto seu. Por causa disto, que a pessoa quer ter um evangelho abstrato. A gente chama para o concreto. Então, a CCLX só é de quem está no concreto. No abstrato, a pessoa nunca vai apanhar nada do que está aqui a E acontecer. não podes ver uma coisa a solo. Quer dizer, Sim, exatamente. O isolamento. Exatamente. E tu não vês, quer dizer, o Filho de Deus vem e das primeiras coisas que ele faz quando inicia o seu ministério messiânico é ir buscar montes de malta, montes de companhia. E nós queremos viver. Não. E discipulava à mesa, que é uma coisa que nós fazemos. E discipulava a ver que a gente também gosta de estar à mesa. Sim. Novela feijão. Não, acho que há um problema grande entre nós, cristãos evangélicos, sobre esta questão da lealdade. Um problema de formação, sobre o que é que significa lealdade. Problema de Formação, formação. de entendimento. E eu creio que dentro das nossas igrejas, e também aqui dentro da CCLX, há algumas pessoas acham que lealdade é lealdade no receber. Ou seja, é como tentar ilustrar isto desta forma. Quando o Éder marcou o golo de Portugal, eu lembro-me, eu próprio, quando o Éder entrou no campo, eu disse assim: Ei, fogo, Éder, se estiveres a ver isto, aceita aí as desculpas, está bem? Vamos pôr o Éder, que já perdemos. Né? Mas quando ele marcou o gol, ele passou a ser um herói. E depois veio aquela embriaguez toda Sempre do acreditei. Éder, escreveu um livro e não sei o quê. E as pessoas passam... Porquê? Porque ele
deu uma coisa e as pessoas receberam. Isso, não é? faz Ele foi sentido. responsável, ou um dos responsáveis. Aham. E eu acho que acontece isso nas pessoas dentro da igreja, que é, se a pregação é boa, se correu bem, se a pessoa gosta do pastor ou do ambiente, a pessoa torna-se leal, mas o que na verdade ela se torna leal é receber algo que ela Certo, gosta. certo, certo. Dá Enquanto o for resultado, bom, né? enquanto resultar, enquanto for como eu quero, eu sou Quando for leal. Quando conveniente, deixar né? de ser assim... Deixar de ser conveniente, não. E até já aconteceu, mesmo entre nós, aqui nós somos todos da CCLX, mas são comunidades em locais diferentes, que as pessoas transitam de local para local, Yeah. quando se sentem mais desconfortáveis em Cascais, saem de Cascais e vão para a margem sul. Porquê? Porque até por causa desta falta de formação, que é a lealdade não tem a ver apenas com o receber. Quem é realmente leal se preocupa-se em dar. Isso. O que é que eu posso dar? Eu estou tão contente de estar aqui, fazer parte disto, que eu quero dar alguma Porque coisa. já recebes tanto que tu Exatamente. queres dar, mesmo que não. Porque entre essa questão da gratidão, eu acho que isto está a matar muito a oportunidade de algumas pessoas viverem realmente o que é a igreja, o que é a igreja local, em que eu acredito que muitas pessoas olham para nós, por exemplo, e as coisas que nós dizemos, a extravagância com que dizemos, olha, eu gosto bem da minha igreja, nós somos os maiores e te vou honrar, tu és o maior. Não, tu é que és o maior, tu não sei o quê. O meu pastor, é o Nuno, o meu pastor, é o meu mentor, etc. E as pessoas veem isso como fanatismo. Porquê? Porque, E vem com estranheza. sim, qualquer tipo de lealdade, Que mesmo a muito lealdade ao engraçado, país. E é Não constrangedor. era suposto, era Algum suposto dizer. desdém até. Exatamente. assim, O tipo, estranho que seria pequeno, né? alguém estar numa igreja e não considerar o seu pastor o maior, do tipo, e a igreja maior. Porque nós, quando dizemos a nossa igreja, ouçam, a nossa igreja é a maior. Mas se eu estiver noutra igreja, eu vou dizer, mas vocês são os maiores. Exato. Que é, eu celebro o que eu tenho, porque é o que eu tenho. Eu sou louco por esta igreja. Agora, o estranho devia ser quem congrega não achar isso sobre a sua igreja. E isso é que deve criar estranheza. Que é, espera aí, tu não achas que o teu pastor é o maior? Tu não achas que a tua igreja é que é acima, meu? Conta-me mais. Eu digo, eu não estou a perceber. Mas é o contrário, que é quando as pessoas veem que nós somos amigos, os pastores realmente gostam de estar juntos, não há, como nós conversámos em outras alturas, não há aquela coisa do o pastor sénior e depois os outros andam a lutar uns com os outros para ver quem é que se... Faz a folha, para ver quem faz a Para folha. ver quem é que faz a folha, não sei quem, babá. Quando as pessoas olham e pensam assim, mas eles gostam de estar juntos. O pessoal da igreja são os maiores fãs uns dos outros. Os maiores fãs. Sem ser fake, ou seja, Não há é cenas... fake, é há do tipo, cenas... ninguém diz assim, olha pessoal, tudo aí no Instagram para pôr hashtag, nós somos os maiores. Hashtag CCLXSN. As pessoas estranham, só que não devia ser. Isso devia ser a norma. Isso devia ser a normativa, que é suposto as pessoas gostarem de estar a fazer isto. É isto que também atrai, que é o quê? O mundo, ao ver que nós nos amamos... Estás a ser? É super interessante isso, porque também tem a ver com não saber amar. Que é, as pessoas quando não sabem amar, ou seja, não acham estranha a ideia de amar outra coisa, amar outra pessoa, amar uma igreja, isso depois dificulta a sua lealdade. Porque elas sentem sempre que estão-se a trair a elas mesmas. Epá, eu estou a amar demais, Estou a perder a eu minha individualidade. estou a perder a minha individualidade, estou a gostar demais disso, eu preciso de me proteger, preciso Aliás, de me há amar pessoas acima que de tudo. vivem, e eu, principalmente com o André, porque o André está comigo desde o início da igreja, nós vimos pessoas nesse processo durante muito tempo, que é a pessoa está desconfiada do tipo, tem que haver qualquer coisa de errado aqui. E a pessoa está na expectativa, ou seja, a pessoa está a medo. E pensa assim, tem que haver qualquer coisa aqui que não... E eu vou descobrir. E quando não descobre, fica numa desilusão existencial, fica numa crise existencial, que é do tipo, eu não consigo achar, então eu tenho que ir para outro lugar. Sim. Porque eu não consigo bem decifrar o que é que está a acontecer aqui. Quão triste é se a realidade é tu te sentes desconfortável com valores como honra, gratidão e lealdade, é porque alguma coisa está mesmo... Alguma coisa está mal. Eu Muito lembro mal. uma vez que nós fizemos um culto, porque nós de vez em quando fazemos um culto que chamamos um culto de honra, não é? E eu lembro-me sempre de um casal que eles vieram de uma igreja... De uma outra igreja. E quando eu nomeei, vejam como é que eles já estavam tão queimados da marmita. Quando eu falei assim, então vamos, eu preguei sobre honra, eu falei, até isto da honra,
as pessoas noutros lugares estranham, dizem, mas porquê que vocês se honram? Mas porquê que vocês estão sempre a falar uns dos outros? Mas porquê que o pastor Nornelas deve ser o maior? Pois só ele é que deve ser o pregador de Portugal. Ele é que eu não sei o quê. Fogo, que caneco, mas caralho. Em vez de ficar infeliz, eu tipo, fogo, é um pregador. Não. E eu disse, vamos fazer eu preguei sobre honra e depois dei oportunidade. Então vamos começar a honrar uns aos outros. Sabe o que é que eles pensaram logo? Ficaram, começaram-se a mexer nas cadeiras, não sei o quê. E eu no final disse, mas qual era? Não, porque na nossa igreja, quando era honra, eles punham os pastores no púlpito e as pessoas tinham que honrar, dizer coisas positivas sobre os pastores. E nós não concordávamos. Mas foi fantástico o facto de vocês se honrarem uns aos outros, né? E os pastores não serem o centro, não estarem ali centrados e serem honrados. Agora, há o outro lado que é, eu acho que é incrível nós honrarmos uns aos outros, mas os pastores têm que ser honrados. É bíblico. A igreja, quando honra o pastor, a igreja é beneficiada. Quando a igreja honra e é leal ao pastor, a igreja é beneficiada. E nós não queremos isso. Porque quando eu estou a honrar alguém que está lá em cima, aquilo vai-me começar a despertar fantasmas que estão lá no sótão. Que é, eu vou dar mais poder a esta pessoa do que a sua. Eu vou-me magoar. Sim. Então as pessoas ficam a medo. Então não são leais a ninguém. Nem a eles próprios. Porque o que eles leem na palavra obriga-os a ser leais a outros, mas eles não cumprem. Então nem são leais a eles próprios. Aquela E muitas- ilustração, desculpa. Aquela ilustração que tu tinhas usado sobre o áudio que escorria da barba, lembras-te disso, num outro contexto? Na honra também é verdade. Quando tu escolhes honrar a tua liderança, é um áudio que Vai para escorre. ti. Agora, honrar uma liderança desonesta, não. Expõe a desonestidade. Primeiro senta com eles e diz, vocês são desonestos. Porque há princípio que está sobre a pessoa em si, que Sobre é a o princípio pessoa. da verdade. o princípio Exatamente, que é a palavra vale mais do que a posição. Um pastor só é pastor enquanto for pastor. E quando é que ele é pastor? Enquanto ele cumprir o que a palavra diz. Se ele está-se a desviar, ouçam, se algum pastor nesta casa se desviar do ensino correto e saudável, vocês são responsáveis, não é apenas este fórum, vocês são responsáveis de sentar com a pessoa e dizer assim, irmão, eu acho que a sua conduta não é melhor. Eu acho que o que o irmão está a pregar não é bíblico. E depois, se ele não aceder e se ele não mudar o seu comportamento, vocês têm que fugir deste lugar, têm que ir embora, ir para outra igreja que seja bíblica. A partir do momento em que nós o que ensinamos não é bíblico, amigo, a tua vaza, vai para um outro lugar. Agora, se permanece, está em conluio, é cúmplice. É tão culpado quanto os pastores. Por isso é que quando eu vejo pessoas que estão sempre a morder nos pastores, mas estão lá na igreja, mano, vai embora, meu. Vai embora, dá um ultimato ao pastor e vai embora. Agora estar ali. E isso é deslealdade. O facto de tu estás num lugar não prova que tu és leal. Prova que tu és covarde. Mas não prova que tu és leal. Leal é à verdade e ao amor. Amas tanto aquela pessoa que tu pensas assim, eu não quero saber se a minha reputação vai para o espaço. Eu vou ter que sentar com o pastor e chamá-la a atenção. Vai, pastor, eu só vou... Rapidamente, só Ok, para depois terminar. nós temos que terminar aqui já. Já passámos, não é? Gostamos tanto de estar juntos e de Sim. falarmos que... Só para também tentar calibrar aqui alguma cena, por exemplo, é importante sermos leais sem nos tornarmos subservientes. Isso, que é diferente. Que é uma grande diferença. Porque a lealdade também implica sentido crítico, de uma forma honesta. Espaço para isso. E espaço para não se sentir, digamos, sei lá, com represálias. Sim. Ou intimidado. Ou intimidado Yeah. por dizer o que lhe vai na alma de uma forma respeitadora, obviamente. Então, não há aqui uma subserviência que me anula enquanto ser, mas já um partilhar em conjunto. Sim. Não é? Mesmo que tenhamos diferentes níveis ou diferentes funções, mas todos somos válidos. Certo. Então, tem que haver, na lealdade há espaço Tem que para, haver. para todos. E há lugar para partilhar o coração de uma forma livre, sem sentir-se ameaçado. E muitas vezes isso não aconteceu. Yeah. Falando agora, pronto, no meu trajeto e também coisas que eu conheço ao longo deste meu caminho na igreja, como pastor, muitas pessoas não permitiam este livre acesso a si mesmos. Era uma lealdade subserviente, absoluta.
ok? A outra pessoa não tinha que sequer que pôr Yeah. em causa. É. E se pusesse em causa, teria logo uma represália. Certo. Mas isso não é uma lealdade genuína, Yeah. salutar, que promove a honra e que promove a vida de uma comunidade. E nem dá Isso- para trabalhar e nem assim. é Nem dá para lealdade. trabalhar assim. E não é lealdade. Não é Na verdade, lealdade. isso não é lealdade. É Porque é qualquer condicionado, coisa. é Exatamente. condicionado. Qualquer coisa que não lealdade. É intimidação, é coerção, é qualquer coisa. É domínio, é dominar pelo medo, pelo poder, pela imposição do que lealdade. E eventualmente parte. Yeah. Não há ninguém que aguente muito tempo Yeah. nessa condição. Eu estava a lembrar daquele texto, não sei precisar, mas acho que é com Abraão, que Deus passa pela... Sim. Ou seja, que ele comprometeu-se mais até do que Sim, aquilo Gênesis que... 15. não é? A fidelidade de Deus, a lealdade de Deus àquilo que é o propósito. Sim. E então nós estamos aqui como um propósito de lealdade de Deus também. Yeah, yeah. Não é? E cada um de nós é resultado, produto também do compromisso e de lealdade dos outros. Não é? Eu sou um resultado e um produto disso. Yeah. E mesmo quando há erros, que é o que nós estávamos a falar acerca de Pedro, que há erros, há falhas de compromisso que inspiram a lealdade, como aconteceu com Pedro, né? Que ele falhou no compromisso, mas aquilo foi uma oportunidade para ele aprender sobre a lealdade. Então há esperança para nós. Yeah, yeah. Enfim, temos que concluir. Eu queria dizer mais. Yeah. Mas, assim, como já foi dito aqui essa noite, tudo que nós falamos para Deus, tudo que nós dizemos para Deus tem que escorrer para o outro, tem que ir para o próximo. Né? Se eu digo que eu amo a Deus, isso tem que ir para o próximo. Não tem como eu dizer que amo a Deus e não amo o meu irmão. Aí eu sou mentiroso, é o que João diz na sua carta, né? Então, tudo o que nós dizemos sobre Deus e que nós manifestamos para Deus, isso tem que se emancipar de nós, tem que se evadir, tem que transbordar de nós para o próximo, inclusive a lealdade. Nós eu e o pastor André, estávamos a estudar Filemon, e Paulo, quando ele faz uma oração de ação de graças, ele diz que lembra da fé e do amor, né, que Filemon tem por Deus e de como os santos são beneficiados, a entranha dos santos são recriadas, ou são animadas por causa do amor e da fé que alguém tem em Deus. E a própria carta de Filemon é uma declaração, é um lembrete da lealdade de Filemon. Exatamente. Que é uma carta inteira do tipo, Yeah. se tu me és leal, Ok, recebe-o. faz isso. Como ao meu coração. Como o meu coração. Exatamente. Como se fosse a mim, recebe-o como Yeah. se fosse a mim. Então, sim, eu gostava que todos nós saíssemos daqui hoje cheios de tudo isso que nós ouvimos, mas plenamente conscientes de que aquilo que nós falamos para Deus, nós temos que manifestar na vida dos nossos irmãos. Yeah. Se nós dizemos para Deus que nós somos leais a Ele, nós temos que ser leais com os nossos irmãos. Se nós fazemos um compromisso com Deus, nós temos que ter compromisso também com a nossa igreja local, com o nosso grupo de crescimento, com o ministério onde nós servimos, com a casa que nos abriga, que nos acolhe, né? Porque casa é isso, é lugar seguro, é lugar de abrigo, é lugar de acolhimento. Então, a minha consideração final, e depois eu deixo para os pastores, se os pastores quiserem fazer, é deixa escorrer de ti para o teu irmão aquilo que tu falas para Deus, né, na tua intimidade, lá na tua mente, no teu espírito. Aquilo que tu dizes para Deus de coisas boas, né, deixa escorrer isso para a vida do teu irmão. Amém? Os pastores querem falar mais alguma coisa? Concluir. Tá bom. Já? Ok, então, olha... Posso dizer alguma coisa assim? Sim. Não, porque eu acho este tipo de ambiente, eu acho que é um ambiente muito propício, principalmente para quem está fora deste primeiro círculo, né? A primeira roda, que é para vocês terem um pouco um antegosto daquilo que se passa quando nós estamos juntos e conversamos. Nós conversamos mesmo como se não tivesse aqui ninguém e estávamos mesmo livres a conversar. Então há muito esta liberdade de perceber conceitos e calibrar uma ou outra discordância. E eu espero que isto seja interessante para vós. Eu gostava de ter crescido no meio de ambientes assim, onde eu ouvia os meus pastores conversarem desta maneira tão livre e tão na boa. Eu acredito que iria ser benéfico para mim e iria-me salvaguardar de algumas coisas que eu vivi
por não ter tido acesso a isso. Então eu espero que tenham a noção do privilégio que é estarem a assistir e a partilhar de uma conversa assim, com homens tremendos, como eles os 4 são, e tudo aquilo que eles disseram. E obrigado pela oportunidade. Eu achei que foi muito agradável. E a maneira como tu geriste toda a roda foi muito abençoada. Obrigado. O último é o encerramento do tema de liderança. Sim, e é verdade. Nós temos o prazer e o privilégio de ter líderes valentes nesta igreja, pessoas inspiradoras. E estavas há pouco a falar sobre isso. Eu estava a recuar no tempo. E realmente, quando nós nos conhecemos, eu tinha 11 anos, tu tinhas 18, e isso desde sempre, é verdade, já viste? Há muito tempo. Mas realmente, a nível de liderança, não conheço alguém tão inspirador e tão genial como tu. Tu és Eu também. Dizer obrigado. Eu procuro, Obrigado. Eu sei, mas pronto, eu fico frustrado. Não, mas busca que, sem razão. Isso é quando é aqueles momentos mais tensos e tal, para desequilibrar a emoção, a gente diz uma piada. Sim, vou dizer, não foquem em mim. Não Eu sei que tu foquem não em mim. gostas disso. Mas é verdade, nós somos todos uns privilegiados por privar contigo. És fantástico. E os outros companheiros também. Tem sido um presente de Deus. É verdade. Uma caminhada rica mesmo. E para mim é um privilégio também poder estar aqui, né, com o pastor Nuno, com o André, o pastor Carlos e o pastor Joel X. E realmente eu tenho crescido tanto quando Muito sou chamado para estar junto e para ouvir-vos, e é sempre tão bom calibrar coisas e aprender. E vocês são referências para mim, alguns mais à distância e outros mais próximos. Mas também vocês são referências e têm moldado muito daquilo que as pessoas veem em mim. Eu tenho aprendido aqui nessa casa com vocês também, então muito obrigado. É isso, eu quero agradecer também ao pastor André Simão. Simões. André Simões. Simões. Pastor André Simões. Ao que Simons veio, também ao pode ser. Simons, que veio para cá e fez isso acontecer para as verdade. pessoas que estão a assistir em casa. Obrigado, pastor. Nem sei, eu acho que ele está lá dentro. Ao André Mata, que veio sempre dar o jeito aqui. Paulinha. Fotografia, Paulinha do bar, a Mariana que ajudou com a decoração, Mim, porque sou ao pastor André, porque é o meu guru. Eu sou marido, eu sou teu marido. Não, a minha esposa, então, que me aguenta. Não queríamos que soubesse assim. Vamos deixar. Mas, enfim, obrigado a todos vocês que vieram. Foi mesmo uma bênção. E obrigado pela oportunidade de fazer tudo isso também ao pastor Nuno. Foi mesmo bom. Agora, no final, nós temos ali uns lanchinhos, umas coisinhas. A nossa Paulinha fez anos, não vai. Fica aí. A Paulinha fez anos ontem. Nós queremos todos nos reunirmos ali na frente e cantarmos parabéns, guardando o máximo de distância possível da mesa, dos alimentos e uns dos outros. Então, quando forem comer, procurem servir-se nos pratinhos e afastar-se da mesa para não conversar ali, né, em cima das comidas, tá bem? Mas vamos cantar parabéns e orar pela Paulinha, que tem nos servido, tem servido essa casa, tem servido as pessoas dessa comunidade de uma forma tão gentil, tão amorosa. Vamos orar por ela ali na frente, tá bem? Não queres cantar já? Vamos cantar já? É melhor, porque ali depois vai ser um bocado caótico. Esta é a minha oportunidade. Ok. Então, nós damos por encerrados aqui a nossa emissão. O pastor André Simões, que está lá na nave-mãe, obrigado, e aos irmãos que estavam em casa mesmo, muito obrigado, e que tenham sido tão abençoados quanto nós fomos aqui. Deus abençoe. Então, nós temos aqui o ministro de louvor, e vai cantar o parabéns para nós. Achas que é só na Shine? Eu só volto em grandes palcos. Não, eu só toco em grandes palcos. Só toco em grandes palcos. Não faço estas aparições assim.